Oi, oi, meu nome é Karina, esse é o Bocarina, e hoje a gente vai bater um papo sobre hobbies e se você precisa de um hobby para o seu hobby. Vai ser mais um vídeo conversa mesmo, algumas coisas que eu vim pensando e queria discutir com vocês, bater um papo, começando então descrevendo o que é um hobby. Basicamente, é uma atividade que você faz por puro prazer, por relaxamento, por interesse, sem nenhuma obrigatoriedade ou ganhos. E eu vejo que muitas pessoas têm aquele hobby principal, que pode ser jogar videogame, pode ser ler, como é o meu caso, correr, tricotar, enfim, tem aquele hobby principal, aquele que a pessoa mais faz e que ela mais gosta. E nesse hobby principal, você, eu, algumas pessoas encontram um problema que é a alta produtividade. Então você consome conteúdo sobre aquele assunto, aquilo é parte da sua personalidade, de quem você é, e você começa a querer ser produtivo em algo que não exige produtividade. No meu caso, eu quero ler mais, eu quero ler melhor, eu me incomodo quando eu não tô lendo, eu coloco metas mensais, TBR, eu quero ler os clássicos, eu quero ler o que todo mundo tá falando, mesmo que às vezes não seja muito do meu estilo. Quero fazer parte de clubes de leitura, quero fazer parte da comunidade. Então, eu sou leitora, eu preciso ler para ser leitora. E aí entra isso, eu quero ser produtiva no meu hobby, eu quero ler mais. Quero estar sempre lendo. Então, eu li até agora, né, gente, dezembro, 63 livros esse ano. E pra mim é um número muito bom. E eu sei que tem gente que lê muito mais, né, 100 livros no ano. E eu fico tipo, caraca, essa pessoa, ela é muito produtiva. Mas é um hobby. Pra mim, ao menos, é um hobby, não é uma fonte de trabalho, nem nada do tipo. Mas então, isso é uma coisa ruim? Não necessariamente. Eu não vejo assim, pelo menos. Porque mesmo você, no caso eu, exigindo essa produtividade de uma coisa que é lazer, ainda assim, quando eu quero parar, eu posso parar. Não é um trabalho, ninguém tá me obrigando. E eu acho, inclusive, que você deve parar às vezes. E às vezes você é obrigado pela sua própria mente a parar, que é quando a gente tem, por exemplo, as ressacas literárias, ou no caso de quem corre, o bode da corrida. Então, por exemplo, a pessoa treina para uma maratona durante meses correndo, e aí depois dessa prova, ela pega bode de corrida, ela não quer mais correr. Ou ela só corre períodos curtos, não quer mais fazer aquela rotina. Ou, no nosso caso, leitores, eu acredito que a maior parte aqui é, a gente lê muito, faz maratonas, pega um mês e lê 15 livros, e depois a gente simplesmente não quer ler. E aí entra aquele desespero, meu Deus, eu não tô lendo, porque eu não tô lendo? Estou de ressaca literária, eu tenho que curar isso. E aí entra o que eu acho que você precisa de um hobby pro seu hobby. Porque nesses momentos de não quero ler, estou de ressaca, eu já falei sobre isso muitas vezes, inclusive, quando você tá de ressaca, talvez seja o momento de você realmente não ler, fazer outra coisa. Dá tempo ao tempo, porque tudo que você tentar fazer forçado nesse momento não vai ser bom para você. Então, os livros que eu leio quando eu tô sentindo que eu tô de ressaca e eu me forço a ler, são livros que eu não gosto, que eu dou nota baixa, que eu acho que foram horríveis, e muitas vezes o livro não é ruim, só não era o momento. Então, no meu caso, e acredito que muitas pessoas que têm esse sentimento de alta produtividade com uma coisa que deveria ser só lazer, é interessante ter um hobby para o seu hobby. Então, é descansar a mente quando você não quer mais fazer aquilo. No meu caso, são os jogos. Durante muito tempo eu não joguei, inclusive, porque eu só ficava trabalhando, lendo, academia. E academia eu acredito que também pode ser um bom hobby, que desestresse, principalmente cuida da parte mais física, né? Então, além de ter um hobby pro hobby, eu tenho um hobby pro hobby pro hobby. Quando eu não quero ler, eu jogo videogame. Quando eu não quero jogar, eu vou correr, ou eu vou pra academia, eu faço pilates. Às vezes eu parto para colorir livros, enfim, sempre tem uma atividade que vai me tirar daquilo. Então, eu acredito que os livros são o meu hobby principal. Os jogos são o que eu vou fazer quando eu não quero ler, ainda numa parte mais mental, cognitiva. E aí, quando eu realmente não quero fazer essas coisas, eu vou para a parte física, o que também é muito bom. Me descansa e, na maioria das vezes, a parte de exercício físico é aquilo que eu realmente consigo fazer para desligar a minha mente, porque eu não consigo prestar atenção em muitas outras coisas. E nos jogos, eu não sinto tanta essa obrigatoriedade, eu não estou inserida nesse mundo. Eu não consumo tanto conteúdo de jogos, eu não estou inserida nas tretas do mundo dos jogos, não ligo tanto para listas que você tem que jogar, senão você não é gamer, tipo os clássicos, ou os indies, ou os triple A's. Eu só jogo. Descanso, me divirto, não me importo muito com as coisas, eu só sempre jogo e não me importo com mais nada. E muitas vezes, até por meio das histórias dos jogos, eu me sinto com vontade de ler de novo, porque são histórias muito boas também. E às vezes lá tem referências e coisas a livros mesmo, que eu penso, poxa,
eu tenho um livro assim, eu vou pegar pra ler, e acaba me reacendendo a vontade de ler. Claro que todo esse assunto pode parecer uma grande besteira para quem vê hobbies como hobbies e não tem essa ansiedade e talvez até uma obsessão de querer ser produtivo em tudo que faz e de simplesmente não conseguir parar, que eu sei que é um problema muito provavelmente, mas já faz parte de quem eu sou. Simplesmente não consigo parar e ficar quieta e aproveitar o ócio. Eu preciso estar fazendo alguma coisa. E aí, muitas vezes, eu prefiro estar jogando um videogame, lendo um livro, fazendo exercício, do que só scrollando no celular. E aí, falando um pouco mais de mim e da minha história com livros e jogos, que eu acho que são as coisas mais principais, assim, na minha vida, eu, na verdade, comecei a jogar antes de começar a ler. Lá na época do PlayStation 1, eu era bem criança ainda, foi o meu primeiro console e durante muito tempo, inclusive, meus únicos consoles foram os da PlayStation. Eu fui comprar um Nintendo Switch, assim, mais recente, depois de adulta e começar a experimentar os jogos da Nintendo. E eu lembro que foi assim, meu pai trouxe pra casa, numa época, esse console, e aí a gente jogava muito junto, só que meu pai trabalhava muito. Então, ele acabou parando de jogar porque ele estava se viciando naquilo e resolveu parar para não tirar o foco do trabalho. E aí ficava basicamente eu e meu primo, ele era meu vizinho, a gente jogava muito junto, do PlayStation pro Play 2. O Play 2 foi assim uma das melhores épocas da vida de comprar jogo na feira. O Play 3 já mais ou menos, e aí o 4 também reacendeu esse amor por jogos. Eu jogava muito online, enquanto a leitura, eu comecei lá com os meus 11, 12 anos a ler por prazer mesmo, e não porque eu estava sendo obrigada pela escola. E aí esse se tornou o meu foco. Os jogos sempre ficaram ali em segundo plano. Acho que até porque, assim, até o Play 2 eu jogava em casa, não fazia parte de nenhuma comunidade, não tinha internet, nem nada do tipo. Tinha, né, mas enfim, não era uma coisa que influenciava em nada a minha jogatina. E aí a partir do Play 3, e principalmente no Play 4, que foram tendo comunidades e eu estava ali meio dentro, foi quando eu percebi que é uma comunidade muito hostil. Talvez não para todo mundo, mas para mim foi. E aí, né, eu me afastei um pouco dessa parte da comunidade, eu só jogava online quando eu tava com os meus amigos. E de qualquer jeito, era um hobby que eu precisava de estar 100% fixa naquilo, estar num lugar específico, que era em casa, sentada com o controle na mão, olhando pra TV, eu não conseguia fazer outra coisa enquanto eu fazia aquilo. Enquanto nos livros, eu sempre achei uma comunidade muito mais de acolhimento, que me trouxe muitos amigos, inclusive, e facilitava poder fazer isso em qualquer lugar, principalmente com e-reader. Eu comprei o meu primeiro Kindle logo que saiu aqui no Brasil e isso abriu muitas portas, porque eu já levava livros para todo lugar, mas ter o Kindle facilitou tudo. Então, eu consigo encaixar isso e aí, por conta disso, querer ser mais produtiva em todos os momentos. Então, se eu tô no transporte público, eu tô lendo no Kindle. Se eu tô numa espera de médico, de mercado, de seja lá o que for, eu posso estar lendo no Kindle. Numa viagem, eu posso levar o Kindle e ter quantos livros eu quiser ali. Aí eu preciso limpar uma casa, ou às vezes eu preciso correr, inclusive. Eu escuto audiolivro, então eu ainda estou lendo. É algo que me permite que quando eu não possa parar, eu ainda consigo fazer isso. Se encaixa mais, é mais democrático. E eu acho que assim, como os jogos para mim sempre foram segundo plano, eu só comecei a me envolver mesmo em histórias mais densas ali, quando já era ali mais final da adolescência, sabe? Que eu comecei a realmente pegar jogos que tinham histórias magníficas, que me marcaram super, já ali pelo Play 4. Os livros já me moldaram como pessoa. Eu percebo muito, assim, não querendo falar mal, mas no meu ambiente familiar, muitos preconceitos, muitos julgamentos, e eu sinto que os livros me ajudaram a sair disso, sabe? Não ser totalmente influenciada pelo ambiente em que eu estava inserida, pelo menos de forma familiar, não tanto com os amigos, porque os livros sempre me colocaram na pele de todo tipo de personagem, mesmo quando eu não queria, ou mesmo quando era desconfortável, mesmo quando era dolorido. Então eu acho que isso me moldou muito como pessoa, inclusive alguns amigos, inclusive meu marido, sempre falam que eu sou a advogada das discussões, porque se tem uma discussão sobre 2 pontos, eu sempre me coloco no ponto que tá perdendo, porque eu acho isso um exercício muito bom. Eu faço inconscientemente, mas eu acho isso muito interessante, tentar me colocar naquele lado que tá perdendo e ver o ponto, sabe? Por quê? Por que isso acontece? Por que a pessoa pensa assim? E eu acho que isso veio dos livros. Enfim, gente, hoje era só esse papo. Então, me diz aqui embaixo qual é o seu hobby principal e se você tem um hobby pro seu hobby.
Eu sei que muitos leitores, inclusive, fazem cerâmica, crochê, coisas do tipo, que eu acho muito legal. Eu acho muito legal habilidades manuais. Para mim, a única que funcionou foi fazer as unhas e colorir livros. Eu não tenho muitas criatividades e habilidades, mas isso também é muito legal. E eu acho que isso tem a ver até também com a ansiedade, né? Então, o fato de eu ter vários hobbies e aquilo de, então não sou boa em nenhuma, é exatamente porque eu não consigo parar, mas eu enjoo das coisas. Eu acho que normal de todo mundo, né? Sempre em busca de novos hobbies. O importante, eu acho, é ter alguma coisa para fazer que te relaxe, que te tire do ambiente de trabalho, principalmente. Enfim, deixe aqui nos comentários, vamos debater um pouco mais sobre esse assunto e o que vocês acham sobre alta produtividade em atividades de lazer. É isso. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau.